Olá, pessoal. Vamos começar o nosso 44º vídeo com material exclusivo, que era exclusivo até agora, para os assinantes de Dagobah. Este é o último material de assinatura. A partir de agora, os vídeos serão públicos e qualquer pessoa poderá ver. E o sistema Dagobah, ele agora vai funcionar como uma espécie de patrocínio pessoal. Patrocínio para uma iniciativa que vai ser a principal, que será lançada nos próximos dias, que nós chamamos de Democracy Unschool, que é uma espécie de academia neosofista, não é, da democracia. E com muitas atividades, com 7 linhas de atividades, de participação de várias outras pessoas, diálogos democráticos, em que cada pessoa vai poder fazer o seu próprio itinerário de aprendizagem, não é? Então, tudo isso está explicado lá no site da Dagobah, na guia Aprendizagem Democrática. Vocês podem ler lá e tudo isso está lá explicado. E esse material exclusivo, que é para os assinantes, então, ele vai encerrando aqui a sua carreira e vai passando a ser um material não exclusivo de assinantes, porque não vai ter mais assinantes. Quem fez assinatura anual está encerrando agora, e quem fez assinatura mensal pode simplesmente cancelar. Nós já cancelamos, aliás, não vai haver mais essa cobrança. Não é? O patrocínio pessoal dessa não academia de democracia, ele vai custar mais ou menos o mesmo valor mensal que custavam as assinaturas. Não é? Ainda que para fazer outros programas as pessoas vão ver, cada um deles tem lá um tipo de investimento diferente e tudo mais. Muito bem. Então agora vamos à nossa análise política, que era exclusiva e agora não é mais. O que está acontecendo? Não é? Esta semana foi impactada, não é, por dois eventos, não é? Primeiro, o autogolpe, o golpe dentro do golpe na Venezuela, não é? Em que a Suprema Corte resolveu abolir o parlamento, substituir o parlamento, e diante da tremenda reação nacional e internacional, o ditador Nicolás Maduro, mandou a Suprema Corte voltar atrás, o que é incrível, não é? O executivo manda o judiciário voltar atrás numa decisão, e o judiciário, por uma decisão anterior, tinha abolido o poder do parlamento. Eu acho que nunca se viu no mundo tamanho atropelo entre os poderes, não é? A Venezuela, como nós sabemos, não virou uma ditadura nesta semana. A Venezuela já é uma ditadura, era uma proto-ditadura desde que Chávez ascendeu ao poder, foi eleito a terceira vez, reeleito pela última vez. Com o apoio decisivo de Lula e do PT, com dinheiro roubado do povo brasileiro via Odebrecht, com a coordenação de João Santana, isso em 2007, ficou até o final, 2013, faleceu e foi então sucedido pelo outro bolivariano, Maduro. E desde aquela época, a Venezuela já é uma proto-ditadura. E desde 2014, após a repressão brutal contra os movimentos que aconteceram por parte da sociedade em fevereiro, que começaram em 12 de fevereiro de 2014, a Venezuela já é uma ditadura. Né? Só que as pessoas não veem, porque as pessoas não têm muitos critérios para saber o que é democracia, o que é ditadura. Né? E agora sim se apavoraram, nesta semana, com o aprofundamento da ditadura. Aconteceu também nesta semana, aliás, ontem de madrugada, hoje de madrugada, a fraude eleitoral, ao que tudo indica, no Equador. Não é? É uma fraude, parece, ao que tudo indica, uma fraude mesmo, né? Roubaram de 800 a 1 milhão de votos, com isso dando a vitória a Lenín Moreno,
que não parece o nome de uma pessoa, não é? Parece um título de artigo, parece uma revelação da natureza do que acontece no Equador. Lenin Moreno, candidato de Rafael Correa, que estava encastelado na presidência há 10 anos, é um bolivariano que vai dar continuidade. Tudo isso são escaramuças, são movimentos dentro do projeto neopopulista. O neopopulismo é um comportamento político um pouco diferente do populismo clássico. Neste momento do mundo que nós estamos vivendo, eu tenho um reflorescimento do populismo clássico, nacionalista, não é? Trump, o Brexit e em outros países da Europa, Le Pen, não é? Na França, e Viktor Orbán na Hungria, e um cara lá de nome muito complicado para eu reproduzir aqui na Polônia, não é? Então, há um reflorescimento do populismo clássico, que se imaginava um pouco enterrado, e há a continuidade do projeto neopopulista na América Latina. Isso no Oeste. No leste, o que há é o putinismo avançando e o jihadismo ofensivo islâmico. Então, o mundo está numa situação muito complicada segunda metade desta segunda década do século XXI. Não é? As democracias estão diminuindo e esses projetos todos, que são projetos de autocratização da democracia, estão avançando. O que acontece com o neopopulismo latino-americano é o seguinte: ele, na verdade, depois que ele se enraiza, ele dificilmente pode ser removido ou barrado pelos mecanismos próprios da democracia representativa, como as eleições. Não há um caso, só há o caso da Argentina, não é? Mas o caso da Argentina não é um caso clássico, porque o kirchnerismo tinha um pouco ainda de peronismo, que é um populismo tradicional, tinha contradições na sua base popular de apoio sindical, não é? Kirchner, a Cristina, depois do falecimento do marido, era uma líder fraca, né? Tinha pouca gravitatem, e então ele não era um bolivarianismo como foi o chavismo, ou como ainda é o chavismo, e mesmo como tentou ser o lulopetismo. O lulopetismo é um neopopulismo. Claro que a brasileira não é igual ao chavismo, que é o neopopulismo venezuelano e tudo mais, mas o projeto só foi barrado, temporariamente pelo menos, porque as ruas falaram: se não acontecesse nada no Brasil em 2015 e 2016, se as ruas não se manifestassem vigorosamente, Dilma ainda estaria no governo, ficaria até 2018 e o PT elegeria o seu sucessor, possivelmente o próprio Lula, a partir de 2018, a perder de vista. As pessoas não entendem isso porque elas estão catequizadas por uma ideia pueril de democracia liberal, de que o jogo das instituições, os pesos e contrapesos e tudo mais, vão dar conta de resolver os problemas da democracia internamente, a partir do bom funcionamento das instituições e desses mecanismos. E isto não é verdade. As instituições no Brasil estão funcionando, mas só o funcionamento das instituições não seria capaz de remover Dilma do governo. Foi decisivo que ela tenha sido derrotada nas ruas, nas mídias sociais, no parlamento e depois nas urnas de 2016, que não foi uma derrota dela, mas foi uma derrota do PT, acachapante nas urnas de 16. Mas esse elemento das ruas e das mídias, que são elementos novos, não fazem parte das instituições do funcionamento da democracia representativa, da democracia dos modernos. É preciso entender isso, porque as pessoas deliram e ficam imaginando: não, se você está falando, você está contra a democracia representativa e tal, está falando das ruas. Não. Essa pergunta não foi colocada agora.
Eu sempre relembro a célebre pergunta colocada em 1996 por Ralph Dahrendorf, não é? Que é definitiva nesse sentido, por um cara insuspeito como Sir Ralph, né? É, ele perguntava: e se os caras errados forem eleitos? Essa é a questão. A democracia dos modernos tem uma falha estrutural. Ela não tem proteção eficaz contra o uso da democracia, notadamente das eleições, contra a própria democracia. Então aí Ralph Dahrendorf fez a pergunta e deu a resposta. Bom, aí temos que apelar à sociedade civil. Quer dizer que o conjunto de instituições, procedimentos, mecanismos da democracia representativa não é suficiente para assegurar a continuidade do processo de democratização? É preciso apelar a alguma coisa externa, à sociedade civil. Nós estamos falando aqui as ruas, não é? É claro que é. O projeto neopopulista não pode ser barrado exclusivamente pelas urnas, pelo processo eleitoral. A partir de um determinado momento, ele não pode mais. E aqui no Brasil, se o PT tivesse mais 2 anos de governo, não seria mais possível tirá-lo pela via eleitoral. Ele não saiu pela via eleitoral, como vocês sabem. Está tentando voltar pela via eleitoral. E é a pior coisa que pode acontecer para a democracia no Brasil e no mundo é a volta de Lula. Não é? Se Lula voltar ao governo, a única saída para os democratas é o aeroporto. E essa não é uma afirmação elitista, não é? Eu estou seguindo aquilo que dizem os petistas, que Lula possibilitou que os pobres possam andar de avião, não é? Então nós que somos pobres vamos ter que usar esse nosso direito conquistado e cair fora do país se Lula voltar ao poder. Nós que somos democratas, né? Porque aí, meus amigos, não tem como reverter esse processo de autocratização que está previsto no projeto neopopulista. O projeto neopopulista não é o projeto de um golpe brusco, não é o projeto de um golpe de Estado clássico, é uma via eleitoral. É um líder com alta gravitate, não é? Mesmeriza as massas e é eleito. Em seguida, ele é reeleito. Em seguida, ele compra apoio no parlamento, se ele não tiver, usando mecanismos de aluguel, né, de políticos, como foi o mensalão, ou usando a pressão dos movimentos sociais organizados, que nada mais são do que correias de transmissão do partido oficial, ou lançam mão de métodos mafiosos mesmo, de intimidação e tudo mais. Bom, tendo maioria do parlamento, ele propõe ou aprovar a reeleição mais de 2 vezes, que é o que fizeram todos esses neopopulistas aqui da América Latina que nós conhecemos, a partir de Chaves, Ortega, Evo, não é? Ou ele faz isso, ou se não for possível, ele fabrica um sucessor, como foi feito por Lula ao fabricar Dilma, como foi feito agora, recentemente, por Rafael Correia ao fabricar esse Lenin Moreno. Tudo mais ou menos imitando aquele truque bem armado pela FSB que Putin operou junto com Medvedev, né? Ele assume, depois o outro vira primeiro-ministro, depois ele vira presidente, depois ele volta a ser primeiro-ministro e daí não sai mais. Tanto que Putin, neste século, está no poder e nada indica que ele vai sair do poder. Ainda que lá não seja um neopopulismo clássico, como aqui na América Latina. Né? Feito isso, conquistada a reeleição ou eleito um sucessor também neopopulista, eles avançam aparelhando as instituições. Com tempo suficiente, eles substituem todos os membros dos tribunais superiores por membros fiéis ao PT, no caso do Brasil. Eles tentam, como foi feito em outros países e aqui não, conquistar as Forças Armadas.
tentam criar guardas pretorianas e até, se os ventos forem favoráveis, organizar milícias, como foi feito na Venezuela. Não é? Feito isso, com maioria suprimida a rotatividade democrática, a independência dos poderes, tudo na mão de um partido, para todos os efeitos único, partido fundido ao Estado, eles então podem estabelecer o controle partidário governamental sobre os meios de comunicação, sobre a internet, e aí começam a restringir outras liberdades. Esse é o caminho da democracia ditadura na via neopopulista. E é diante disso que nós estamos hoje confrontados, nós estamos confrontados com isso, é diante desse desafio que nós estamos hoje. Né? O governo Temer errou ao querer fazer em 2 anos aquilo que os presidentes eleitos e com legitimidade, com popularidade, não conseguiram fazer em 20. Não é? E descurou do principal, que era despetizar o Estado, fazer a transição democrática pós-PT. E como ele não fez isso, o PT, embora tenha sofrido reveses eleitorais profundos na última eleição, está inteiro, vivo, com recursos, com projeto, com organização, com narrativa, com discurso para disputar as eleições de 2018, se Lula não for condenado 2 vezes e ficar inelegível durante esse período. É gravíssimo, não é? Porque a maior ameaça à democracia no Brasil não vem dos malucos como Bolsonaro, que é uma ameaça também, mas não no curto prazo, que não tem estrutura nenhuma, não tem narrativa, não tem projeto, não tem nada, não é? Só tem uma turba multa vil de seguidores. O perigo está no PT, que tem tudo isso e, inclusive, tem dinheiro depositado em contas fantasmas, em contas secretas, no Brasil e no exterior, em nome de laranjas, em nome de offshores, abertas pela Odebrecht. E como se vai enfrentar isso eleitoralmente, tendo uma tecnologia eleitoral muito inferior àquela que o PT acumulou durante as últimas 2 ou 3 décadas, né? Então, é um desafio para a democracia, é um perigo para a democracia, e, ao contrário do que muitos pensaram, o projeto neopopulista ele não foi encerrado na América Latina só porque o Macri venceu as eleições, só porque a Venezuela entrou numa crise e virou um caos. Virou um caos, entrou numa crise, mas está lá o governo, a ditadura venezuelana. Né? Não vai sair eleitoralmente. Alguém acha que vai? Só um tolo. O cara tem que ser um tucano. Né? Tem que estar afiliado ao PSDB para ser tão tolo assim. Né? Porque uma pessoa minimamente razoável vê que não vai sair. Né? Então, se não houver uma amplíssima mobilização social na Venezuela e uma forte pressão internacional, aquele governo vai se reciclar, porque um governo, por pior que ele esteja, ele sempre pode piorar. Não é isso? Então, não tem esse negócio. Bateu no fundo do poço, faliu. Quem pode falir é uma empresa, o boteco da esquina. Governos não decretam falência. Não é? Ele pode ficar sempre pior e pior e pior e pior, e isso realmente não tem fim. Então, o projeto não morreu, o projeto neopopulista. É um projeto que tem como objetivo conquistar a hegemonia sobre a sociedade a partir do Estado, aparelhado pelo partido, para nunca mais sair do governo. Não é? E isso tem que ser denunciado. E a resistência democrática no Brasil, aquela que se manifestou, a oposição popular que nasceu contra o governo do PT, ela é a única esperança
de que este projeto não seja retomado no Brasil em 2018. A esperança não é o Moro, a esperança não é o Judiciário, a esperança não é o Ministério Público, a esperança não é a Polícia Federal. Esses atores não podem fazer politics. Eles não são atores políticos. Eles fazem parte do establishment. A esperança é a sociedade brasileira. Um grande abraço e até a próxima semana.